Bom dia a todos, aqueles que nós não podemos aí cumprimentar individualmente, né? Vamos a mais uma manhã de meditação, de reflexão. Hoje temos uma atividade paralela, né? Tanto atípico, mas nós vamos tentar caminhar com as duas atividades juntas, né? Então vamos buscar nosso estudo e a nossa meditação, reflexão. Ainda estamos vendo a obra Autodescobrimento, uma busca interior. E estamos trabalhando o item Exame do Sofrimento. Estamos aí conversando a respeito dos vários aspectos dos sofrimentos. Nós já havíamos conversado, né, que o sofrimento tem raízes nos acontecimentos infelizes anteriores, né? Geralmente as nossas atitudes e experiências mal sucedidas do ontem geraram os efeitos que hoje nós estamos aí experimentando em nossas vidas, na condição de angústias, de dúvidas, de privações, de problemas e situações que nós não aceitamos, mas que tem tudo a ver conosco. Porque se alguma coisa nos alcança, é porque Deus permitiu. Não foi Ele que nos castigou, muito menos Ele que nos concedeu aquela dor. Mas a sua lei perfeita e amorosa, ela regula a vida em toda parte. E nós, como parte da vida e da natureza, estamos sujeitos a essas leis. Quando transgredimos a lei de amor, naturalmente, temos que retificar essa caminhada, temos que retificar essa estrada e assim conseguimos então irmos evoluindo para um dia podermos não só cuidar da nossa própria vida de maneira serena e equilibrada, mas também auxiliar os outros a fazê-lo também, né? Porque os irmãos mais velhos cuidam dos irmãos menores. É assim que acontece conosco. Os espíritos venerados que cuidam de nós, que estão conosco nesta manhã, em todos os dias, são aqueles que já se adiantaram na caminhada. Então eles vão ajudando nós que somos retardatários, que estamos ainda lá para trás, pegando na nossa mão, conduzindo-nos. Nós somos meio teimosos ainda, né? Meio rebeldes, né? A gente não quer ir, quer ficar, né? Mas eles insistem e vão chamando a gente, vão puxando e a gente vai indo, né? As reflexões, como Joana de Ângeles, que é um desses espíritos que está lá na dianteira, na caminhada, e nós aqui atrás, né? Ela nos ajuda a fazermos um sobrevoo sobre a nossa vida, né? E a gente vê ali o que é que a gente precisa mudar. E então nós vamos seguir aqui, onde ela diz que a cada momento nós, espíritos, né, estamos nos construindo, corrigindo ou destruindo o próprio corpo. E ela diz assim: não raro os efeitos se fazem demorados, porém nunca deixam de produzir-se. As nossas atitudes menos dignas, né, aquelas atitudes não devidas, moralmente falando, o tempo pode passar, o efeito pode não surgir agora. Mas toda a ação que contraria o amor, a lei de amor e a lei do bem, né, do amor e do bem, ela tem um efeito no tempo. É um eco na montanha, que tem um tempo para desaparecer. Então muitas vezes a gente vê pessoas inescrupulosas, com uma série de comportamentos negativos que parecem que estão progredindo, apesar do que estão fazendo. Olha o que ela responde a isso. A gente acha que isso é uma verdade, né? Ela diz assim, ó, que não raro os efeitos são demorados, mas não deixam de produzir-se. Tais são os casos dos ditadores, dos exploradores dos seres dos povos, dos viciados de variado tipo, que parecem progredir. Quanto mais se fazem impiedosos e promíscuos e venais, no entanto, nunca escapam das malhas das tragédias que os enredam e consomem. A sua história de torpezas e venalidades culmina em dolorosos embates com a consciência de culpa que os alija do mundo ou que os leva a serem expulsos por aqueles que antes desprezavam, pisoteando-os selvagemmente. Então, o espírito, ele acaba por manter os seus enganos, instalando um sentimento terrível, né? Que é o chamado sentimento de culpa. Porque quando ele, aqui ou no mundo espiritual, é obrigado a confrontar com a consciência, ou seja, a visualizar a consciência, ele vai verificar a profundidade do mal que produziu. E aí, como está fragilizado, olha a diferença do homem fraco, que parece forte, e do homem aparentemente fraco e que é forte.
O que é fraco e parece forte, ele comete os seus crimes e acha que tudo passou em brancas nuvens. Mas a consciência vai registrando aquilo tudo. E tem um momento em que ela chama o ser às contas, em que ela apresenta o histórico dos seus feitos e diz: como é que nós vamos resolver isso? Aterrorizado diante do que vê, porque não tem valores suficientes para poder avaliar aquilo e fazer uma proposta de mudança daquela maldade, daquele ato ruim, o espírito afugenta-se, foge desesperado e sentencia-se: sou culpado. Nesse processo de sou culpado, instalam-se as mais absurdas formas de autodestruição que nós podemos compreender. Um bem clássico e muito suave, embora pareça trágico, é a depressão. As depressões atuais, a grande maioria delas, não estou dizendo que não estamos generalizando, mas a grande maioria delas tem raízes nas experiências mal sucedidas do passado. Quando o espírito, usando dos poderes que tinha, de todas as facilidades que tinha, praticou o mal e não preocupou-se em conquistar virtudes, em conquistar valores. Como ele não preocupou-se em conquistar virtudes nem valores, na hora do enfrentamento ele não tem, embora seja vulgar a comparação que eu vou fazer, mas é mais ou menos assim, ele não tem uma moeda de troca, ele não tem o que dar para poder suprir o efeito da dor que ele enfrenta agora ao ver o mal que produziu. Então ele afugenta-se, desesperado. E agora? Sou criminoso, eu não valho nada, eu tenho uma série... Então ele começa a avaliar-se negativamente. E a culpa coloca-o num poço escuro. E o desejo, então, de fugir da vida, de autodestruir-se, acreditando que saindo de cena, do cenário onde ele está, ele vai ficar escondido de si mesmo, escondido daquilo que o aflige, daquelas angústias que o aflige. E isso é uma ilusão, porque muitas vezes, destruindo-se a si mesmo, pelas portas do suicídio, ou deixando-se exterminar naturalmente por não fazer nada por si mesmo, ele mergulha numa escuridão muito grande, que é a escuridão da luz que ele não fez. Não é uma escuridão que Deus prepara para colocar, como as religiões acreditam, que é um inferno que vai colocar o povo lá para sofrer. Não, é uma escuridão que o espírito mergulha da luz que ele não produziu sobre si mesmo. E ali, então, até ele se debate até que ele resolva sair dali. Então são aquelas reencarnações muitas vezes depois difíceis, mas de provas demoradas, mas que você vê a pessoa trabalhando resignada. Você vê o espírito dentro delas assim, tranquilo. A gente olha para ela e fala: não sei como é que essa pessoa aguenta essa vida da forma... Se fosse eu, não suportaria. É porque você não tem o drama de alma que ele tem. É porque no momento nós não despertamos ainda para a necessidade também de fazer as reconstruções das dificuldades que nós destruímos lá atrás. Então a gente, muitas vezes, essas forças que a gente encontra e vê naquelas pessoas que estão lutando e conseguindo caminhar com provas difíceis e dolorosas, está o quê? Na tentativa do espírito de superar a culpa que mergulhou-os na escuridão que eles não querem mais, que nós não queremos mais. Então a gente mergulha, é preferível o quê? Uma vida de dificuldades, de problemas, de sofrimento, de testes, de desafios, do que ficar aqui mergulhado nessa escuridão aterrorizante, uma escuridão aterrorizante, cheia de monstros. Mas não são monstros reais, não são dinossauros, não são lobisomens, não são mulas sem cabeça, bichos. São o quê? Fantasmas produzidos pela consciência. A imagem, sabe qual é a coisa mais terrível para o espírito quando mergulha nessa escuridão íntima, ao desencarnar pela fuga? É ver diante dele constantemente a imagem daqueles que ele prejudicou. Isso é insuportável. Já reconhecendo os seus enganos, mergulhado na culpa, ver constantemente a imagem de quem prejudicou é terrível para o espírito. Então essa escuridão que ele mergulha é a escuridão das próprias luzes que ele não produziu. A falta de luzes próprias. E essa falta de luz própria, nesse lugar, nessa escuridão, é cheio de fantasmas. Os fantasmas quem são? A imagem daqueles a quem se prejudicou vilmente, de maneira irresponsável. Então, sem ter forças, não ter valores, ter produzido valores nenhum, e só resta então pedir a misericórdia divina e aceitar como proposta reencarnações onde o espírito
molde novamente uma nova realidade no seu coração. Então o Espírito aceita provas, às vezes longas, né? De uma vida complicada, de muito trabalho, de muita dedicação. Não estou falando só de sofrimento físico, não. De uma vida laboriosa, cheia de intensamente produtiva. Que a gente olha e fala assim, eu não suportaria a vida dessa pessoa. Eu conheci uma senhora que tinha um marido alcoólatra e filhos pequenos. A gente olhava para ela e falava, gente, que motivos tem essa pessoa para cantar? Que motivos tem ela para cantar enquanto lava sua roupa, o marido para a rua sem ter a menor noção do que está acontecendo com o lar? E ela olhava para aquelas crianças, para aquela vida e cantava e trabalhava. E um dia nós perguntamos a ela, mas senhora, a gente vê a senhora assim, com tanta dificuldade, a senhora canta, qual é o motivo da sua alegria, né? Aí ela chamou os filhos pequenininhos, o mais velho tinha 8 anos, era uma escadinha, um por um. E eles vieram e todos abraçaram ela assim. Ela disse assim, aqui estão os motivos da minha alegria. Eles são os motivos da minha alegria. Provavelmente podem ser afetos do coração dela para tornar a prova dela menos amarga, ou desafetos reconciliados. Vocês já viram falar de desafetos reconciliados? É aqueles espíritos que chegaram a um acordo de que precisam se reconciliar para ser feliz. Então eles aceitam a ajuda dela e ela aceita cuidar deles para que ela também possa redimir-se. Então ela estava muito bem situada e não tinha do que reclamar. Ela disse, enquanto nós diríamos assim, esses são os meus problemas, né? Porque ela tem que trabalhar de sol a sol para tratar de cada um deles sozinha. Então eles seriam para elas o quê? Para ela o quê? Problemas. Não seriam problemas? Eles seriam problemas para ela. Mas ela olhava para eles como solução. Essas são as minhas alegrias, olha aqui, tudo abraçado a ela. São espíritos que se redimiram. Redimiram, né? Através da dedicação à própria vida, e a gente olha e fala, eu não suportaria. Mas não suporta por quê? Não suportamos porque ainda não tomamos consciência da necessidade da autorreconstrução. Estamos iludidos ainda de que a vida vai apresentar alguma mágica, alguma coisa diferente para a nossa problemática se resolver, quando ela só pode se resolver com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com o nosso empenho. Quanto mais lamentação, quanto mais reclamação, menos solução. O Emmanuel tem uma obra dele que ele diz assim, o barulho da revolta atrapalha o socorro que está a caminho. Então muitas vezes Deus está tentando encaminhar um socorro para a gente, mas nós estamos revoltados, reclamões e lamentosos. Então não encontra, não vem a solução, está reclamando, não é? Se o aluno que tem que fazer uma prova difícil na outra semana, passar os dias reclamando ao invés de estudar, o que é que vai acontecer? Vai chegar no dia da prova, ele não tem um conteúdo para poder fazer a prova. Nossa, eu vou ter uma prova difícil. Ai, meu Deus, a prova vai ser difícil. Pelo amor de Deus, que prova difícil. Mas, meu filho, debruça-se sobre os livros, estuda, faz a tua parte, não reclama. Como nós também temos que olhar para a nossa vida, debruçar-nos sobre os livros da nossa vida e fazermos direitinho a nossa lição. Porque é isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus espera de nós. Que nós aceitemos estudar nos livros da própria vida para fazermos as provas e passarmos nelas com dignidade, com amor e respeito, sem a autolamentação ou sem a lamentação contra quem quer que seja. Que importa o que os outros falam de nós? Que importa o que eles desejam fazer a nosso respeito? As difamações, as tentativas de nos destruir, isso não tem importância. Mas o que nós fazemos é profundamente importante. Se nós conspirarmos, se nós tentarmos destruir os outros, isso sim abrirá uma lacuna imensa em nosso coração que nada poderá preencher, a não ser depois nosso esforço, nossa dedicação em repor aquilo que nós tiramos dali. Então é preciso iluminarmos-nos de valores, para que quando nos enganemos, quando porventura no confronto da vida nos enganarmos, nós tenhamos luzes para iluminar o nosso levante, para que possamos ficar de pé outra vez, e não cairmos nas sombras, mergulharmos em sombras, e ficarmos divisando e apavorados com os fantasmas que nós vemos nessa sombra, que na verdade são as imagens de quem nós prejudicamos e não temos coragem de retomar esse caminho. Temos que fazer luz. Temos que fazer luz na alma. Para fazer luz é preciso o trabalho do bem, a dedicação ao semelhante, o esquecimento das ofensas, como nos ensina o Evangelho. O esquecimento das ofensas, uma tarefa profundamente
árdua e difícil para o ser humano, o esquecimento das ofensas. Não é nem não se ofender, não, é o esquecimento das ofensas. Porque se ofender, a gente se ofende mesmo. Nós somos imperfeitos, somos almas frágeis, melindrosas. Nós nos ofendemos. Mas e o esquecimento das ofensas? Esquecer as ofensas. Tanto quanto nós também gostaríamos que os outros esquecessem as nossas. Nós não somos perfeitos. Ferimos e magoamos com o pensamento. Pensando mal de alguém, inconformado com alguém, nós já estamos magoando, ferindo, fazendo mal até mesmo ao nosso malfeitor. Nós não temos sequer o direito de pensar mal do nosso malfeitor. Olha só, quanto mais de fazermos alguma coisa contra ele, nem o direito de pensar. Jesus falou do pecado por pensamento, que os Espíritos explicam muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é tomar sobre as nossas mãos, sobre a nossa mente, o mal. Pecado por pensamento, não podemos nem pensar mal. Temos que higienizar a mente, deixar para trás, ou seja, virar as páginas e virando e fazendo as lições de cada dia. É isso que Deus espera de nós, que nós peguemos a cartilha da nossa vida e façamos devidamente as lições de cada dia, que são a observância das suas leis ensinadas por Jesus. A observância das leis do Cristo foram ensinadas, de Deus foram ensinadas pelo Cristo, que exemplificou com a própria vida. Nós queremos exemplo maior? De ultraje, de desrespeito, Jesus podia ter se desiludido com a humanidade. Esse povo não presta, vou embora daqui. Vou largar essa humanidade, se danar todo, se estrepar todo. Ele podia ter se desiludido completamente da humanidade. E ele não fez isso. Ele não revidou, ele não falou mal de ninguém. Ele simplesmente serenou o coração, dobrou-se à ignorância humana e manteve a sua dignidade, que é o que nós temos que fazer. Porque o tempo coloca cada coisa no seu lugar. Se alguém fala mal de nós hoje, se alguém conspira contra nós hoje, amanhã, se for mentira, o tempo dobra tudo e coloca no lixo. E expõe o denunciador infeliz ao ridículo. Mas ele já está exposto, porque ele vai enfrentar a consciência de culpa. A hora que ele tiver que olhar para os fantasmas daqueles que ele tentou destruir, ele vai ter que enfrentar a escuridão da sua própria alma. Não precisa que a gente se arvore, né? Defender-se do quê? E para quê? Não há o que se defender. O Chico falava isso, né? Quando perguntado, mas Chico, você não vai se defender? Eu já estou me defendendo, estou trabalhando. Prossegue. Quem prossegue se mantém de pé. O caluniador, o destruidor, ele vai chafurdar-se naquilo que ele criou. Maria Dolores, encerrando um poema lindíssimo dela, ela diz assim: o traidor se desventura, o hipócrita vive em amargura, mas a vítima caminha em paz. Se for vítima. Porque a Amélia Rodrigues, o espírito que escreve por Divaldo Pereira Franco, ela diz assim, que utilizar-se a título de fazer justiça, utilizar-se da vingança, é tornar-se réu no mesmo crime. Olha só, a título de fazer justiça, utilizar-se da vingança, é tornar-se réu no mesmo crime. É nos tornarmos como a outra pessoa que nos feriu. Somos criminosos tanto quanto ela, por tentarmos nos defender. Então, tudo que fizerem contra nós não cabe defesa. A nível moral, não. Nós temos que... A nossa defesa é o amor. Deixando a cada um segundo as obras que produzirem para si mesmos. Se nenhum mal nos atinge gratuitamente, então se porventura alguma coisa esbarrou em nós, né? Esfolou a pintura, né? Arranhou a nossa pintura, vamos lá no funileiro, chamado Jesus, né? Jesus é um bom funileiro. Procuremos o melhor funileiro que existe no universo, que é Jesus. Ele vai polir a nossa superfície, vai pintar de novo, vai ficar tudo novinho. Mas se a gente ficar por aí mostrando a pintura arranhada para todo mundo, você viu o que o fulano me fez? Me arranhou, olha aqui, estragou a minha pintura nova. Primeiro que não é nova, né? Nós somos mais velhos que pé de serra, como diz o caipira. Mais velhos que pé de serra. Somos antigos, somos espíritos, ó, reencarnantes desse planeta há quantas vidas. Já arranhamos muito a superfície dos outros, né? Já avançamos sinal vermelho, já batemos, já amassamos, e a gente fica reclamando de um arranhãozinho.
que fizeram em nós. Não podemos reclamar disso. Vamos procurar um bom funileiro. O melhor funileiro para a nossa realidade é Jesus. Ele vai deixar a nossa pintura novinha de novo. E o Chico dizia uma coisa assim que eu acho fantástico. Ele dizia assim: ai de mim, diante de tantos mártires que deixaram suas vidas pelo cristianismo, pelo bem, eu chegar no mundo espiritual sem nenhuma cicatriz. Ai de mim. Ou seja, ele achava uma honra ir para o mundo espiritual, todo arranhado, todo ferido do mal que tentaram fazer a ele. As cicatrizes denunciam que houve uma boa luta. Se há cicatriz é porque a ferida fechou. Se há marcas é porque nós superamos, porque senão as feridas estão todas abertas. As feridas que expõem-nos nesta vida e que faz com que a gente sofra o que nós estamos sofrendo, estão todas abertas. Essas são terríveis. As cicatrizes não. A gente fica bravo, né, quando tem uma cicatriz no lugar que todo mundo vê, quer ir no cirurgião plástico, quer tirar, quer arrumar, né, quando nós não nos preocupamos muito com as feridas que a gente tem todas abertas, né? São as chagas do nosso melindre, da nossa vaidade ainda, que não aceitamos de jeito nenhum sermos contrariados, né? Quanto não fazem os espíritos, muitas criaturas, para poder manter a paz no lar? Quantas vezes, né? Tem uma amiga que ela dizia assim, eu falei, como é que está o seu casamento? Ela falou assim, está indo tudo bem, eu já engoli o brejo inteiro. Eu falei, como assim? Eu já engoli todos os sapos que você pode imaginar para manter a paz no meu casamento. Ela está com 35 anos de casada, ela disse assim, eu já engoli o brejo inteiro. Todos os sapos que você pode imaginar, eu já engoli para manter o meu casamento em paz. Eu falei, e você acha que valeu a pena? Ela falou, claro que valeu, porque eu amo meu marido, eu amo. Ele é um estrupício, mas eu amo ele. Ele me atazana, mas eu amo ele. E eu vou cuidar do meu casamento, vou cuidar dos meus filhos, enquanto eu tiver vida. Vou fazer tudo que eu puder. Será que vale a pena? Claro que vale. Vale sim. Porque muitos de nós, dentro das dores que nós estamos enfrentando, das contrariedades afetivas também, estamos fazendo o quê? Saindo da escuridão que nos levou, diante dos fantasmas que nos aterrorizavam. Nós pedimos, tá bom, eu quero esse marido mesmo, eu aceito esse aqui, eu aceito essa esposa aqui, eu preciso mudar o meu sentimento e ela vai me ajudar, porque ela vai contrariar tudo aquilo que eu, na verdade, preciso ser contrariado. Onde eu preciso ser contrariado, eu tenho que mudar, né? E às vezes não é um desafeto, não. Às vezes é um afeto mesmo. Tem pessoas que não se dão de jeito nenhum, são grandes amores, são pessoas que se amam, mas não combinam, porque o gene é terrível de um, o gene é terrível do outro, ranheta, briga, morde, unha, e não sai de perto, porque gosta, porque ama. Às vezes é um inimigo, pode acontecer de nós aceitarmos um inimigo aí como o nosso parceiro ou parceira, ou parceiros, né, na condição dos filhos, para tentar nos ajudar a ficar de pé, a fazer luz nessa sombra, para que a culpa não nos aterrorize, não nos destrua as melhores possibilidades. Que bom que nós temos uma família, que bom que nós temos um trabalho, que bom que nós temos uma instituição religiosa para exercitarmos os nossos valores, para fazer luz na alma, porque a hora que a gente vai fazer um enfrentamento, e a vida vai nos chamar as contas, porque a consciência, ela aguarda, mas ela volta. Está no Evangelho. Aquela consciência que a gente faz adormecer hoje, um dia ela vai acordar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela acorda. E ela vai nos chamar as contas. E nós temos que ter alguma luz para poder iluminar esse caminho que agora nós temos que caminhar. Senão vamos caminhar às tontas e sofrendo. Né? Sofrendo. Quanta gente, não importa o que você faça pela pessoa, ela não consegue caminhar. Conheço pessoas que passam por dramas terríveis e são infinitamente auxiliadas. Todo mundo está às voltas da pessoa, todo mundo faz tudo por ela, todo mundo tenta fazer. A única que não consegue fazer nada por si mesma é a pessoa. Ela não consegue. Eu não consigo melhorar da minha depressão. Mas tem uma família maravilhosa, tem filhos maravilhosos, tem um trabalho maravilhoso, tem uma religião onde ela está, mesmo assim os quadros depressivos são angustiantes, afligentes, terríveis. E a pessoa fala, eu não consigo. Na verdade, esse não consigo, sem querer menosprezar a dor de ninguém, nós podemos traduzir assim na grande maioria dos casos, não estou dizendo aqui em todos os casos. Eu não quero. Eu não quero. Não tem
mais fácil? É como se o Espírito dissesse à vida assim, não tem um jeito mais fácil? Só que quando nós estamos lá, na nossa convivência com o semelhante, não nos preocupamos muito se aquela forma era fácil ou difícil, se ia ser doloroso ou não para quem estava recebendo o nosso mal, se ia ser triste o processo dele depois da nossa passagem, do furacão que nós passamos pela vida dele, ou não. Não nos preocupamos com isso. Então a questão não é de ser fácil ou difícil, é de querer ou não querer. Tudo é difícil. Não se enganem os irmãos, e eu também não me engano com isso, de que a vida dos outros é mais fácil que as nossas. Se eu pegar um por um de vocês aqui, estivéssemos aqui uns 3, 4 dias aqui, à vontade, botasse numa banqueta aqui na frente e falasse assim, conta o drama da sua vida. Mas fala sinceramente o que vai no íntimo, na realidade mais profunda da tua alma. Fala de tudo aquilo que te agoniza, de tudo aquilo. Nós iríamos ficar horrorizados ao ver a dor de cada um. Iríamos descobrir que o nosso é bem pequenininho. A vida dos outros não é fácil. O que está acontecendo é que, diz Joana de Ângeles, a vida que nós manifestamos, ou que nós estamos fazendo, é uma proposta. Nós estamos vivendo uma proposta do que um dia ainda nós seremos. Então nós vemos as pessoas caminharem bem, caminharem com certo conforto de vida, mas sabemos os esforços que essa criatura está fazendo para se manter do jeito que está? Se ela dissesse, a gente ficaria horrorizado. Então não é fácil para ninguém. Não é? Não é fácil. Então vamos à frente, né? Então, que não nos iludamos. A gente acha assim que a pessoa está progredindo, né? E que nada vai acontecer com ela. Por que nada acontece? Engano. Engano. Vai chegar um momento que a consciência de culpa, fruto das torpezas e das venalidades, né? Como diz a Joana, isso aí culmina em dolorosos embates com a consciência. Chega um momento que não tem jeito, o espírito é obrigado a olhar para a sua consciência. Se não olhar em vida, vai olhar desencarnado, porque aí a consciência transfere ele para um ambiente de culpa, dentro do ambiente da culpa. Porque instantaneamente, ao desencarnar, o espírito vê-se diante da tela da consciência. E aí é a hora que a culpa se instala. É a hora que o mergulho acontece. E aí então a hora que, se não houver valores, não houver luzes, aí então o bicho fica difícil. Como diz o caipira, o bicho pega. Aí o bicho pega. Por quê? Porque o espírito começa a ficar aterrorizado com as imagens que está enxergando. Será um monstro? Não, meu filho, é a imagem da pessoa que você prejudicou. É aquele perdão que você não deu, aquela desculpa que você se negou, aquela conspiração oculta e delicada e muito bem insidiosa que foi acontecendo com a tua batuta, ou seja, você orquestrando, o maestro daquela destruição, daquela dificuldade foi você, fui eu. E aí a gente é obrigado a enfrentar esses fantasmas. E esses fantasmas nos aterrorizam. Diferente do espírito que, ao verificar os seus enganos, reconhece a fraqueza, mas tem luzes. Trabalhou no bem, procurou desculpar, procurou perdoar, prejudicou sem saber. Ou prejudicou pela sua fraqueza em alguns momentos, mas arrependeu-se, pediu perdão, pediu desculpa. E aí, quando ele vai ver os enganos, mas não vai desenvolver nenhum dos dois sentimentos. Não vai desenvolver nem a culpa e não vai ver fantasma nenhum. Porque não os tem. Não os tem. Então nós precisamos ir tomando cuidado enquanto vivemos com isso. Que os outros sejam nossos inimigos é problema deles. Mas nós não podemos ser inimigos de ninguém. Que os outros nos difamem, nos coloquem numa posição complicada em relação à vida e diminuindo o nosso prestígio, a opinião diante dos outros, não há problema nenhum. Mas nós não podemos fazer isso. Porque disso depende a nossa felicidade. De um outro comportamento dependerá também a felicidade deles. Todo mundo será chamado a esse contato consciencial. Todo mundo. Não há mal que fique impune. Nada passa desapercebido. Cada pensamento nosso é grafado nas páginas da nossa vida. Né? As lições não feitas hoje serão as lições por fazer amanhã. Ou nós fazemos agora, enquanto as temos. E quais são as lições? Os desafios que vão aparecendo. O problema com o outro, o problema com o trabalho do bem,
com a instituição religiosa, o problema na família, o problema do trabalho, o problema conosco mesmo, das nossas decisões em fazer alguma coisa. Todos esses desafios, né? Ontem nós colocávamos numa palestra, ontem não, quinta-feira lá em Santa Fé, eu quero colocar ainda numa palestra que nós faremos aqui dentro do contexto. A gente faz uma viagem para um outro país, com muita facilidade, mas não faz uma viagem para o outro que está perto de nós. Esta viagem para um outro país, basta a gente entrar num avião, por enquanto eu não entro. Por enquanto não. Estou tentando vencer o meu terror. Isso deve ser, essas são as minhas sombras. As minhas sombras que eu ainda tenho que superar. Mas basta entrar no avião e pousar lá no outro país, chegou. Mas a viagem para o nosso semelhante, que está a alguns metros de nós, é uma viagem longínqua. Barreiras imensas que nós não conseguimos transpor. Montanhas de uma altura que a gente fala e desanima só de olhar. Ah, não. E não tem como dar volta. Tem que subir. E essa viagem, a pessoa está a alguns metros de nós. Convive a alguns metros de nós. Está aqui na mesma cidade, no mesmo país, dentro do mesmo lar, né? Esta viagem é terrível e nós precisamos fazer esta viagem. Está aí do lado, ó. E se nós não fazermos isso, não fizermos isso, que luzes nós queremos angariar para a nossa alma? Que luzes? Adiamos o trabalho do bem. Quantas desculpas nós já arrumamos para não começar um trabalho? Eu tenho uma amiga, inclusive ela está presente, que ela mudou para perto do centro. Eu tenho uma outra que mudou para longe do centro. Eu tenho uma desculpa maior de, não, agora eu estou morando muito longe, agora não dá. Aí tá bom, meu filho, o que eu falei, a gente viaja para outro país, mas não viaja para um lugar que está muito próximo de nós, né? Para dedicação. Se não dá para vir de carro, não tem carro, vem a pé. É bom para exercitar, faz bem. A gente faz caminhada de 8, 10 quilômetros, né? Para manter a forma. Não faz uma caminhada de 1 ou 2 para vir numa atividade benemérita. Ah, não, ninguém passou lá para me pegar, não tenho carona. Mas para ir na academia, a gente sobe na esteira e anda 10 quilômetros na esteira, né? 10 quilômetros na esteira, nada 8 quilômetros, né? Corre em volta do campo uns 4, 5, mas para vir ao centro não dá, né? Ninguém passou lá, eu não tenho condução, não tenho ajuda. Tem uma amiga que frequenta a nossa casa que ela vem a pé, ela mora lá do outro lado da cidade. E ela vem a pé para cá, para as atividades. Muitas vezes a gente encontra ela quando vem vindo, ela está descendo ali na atividade. E vem. Está em forma. Mas muito mais do que estar em forma fisicamente, está em forma espiritualmente. Porque esses esforços não é bom para os outros, não é bom para a atividade, é bom para ela. Ela está se edificando. Esses esforços mobilizam recursos na alma que nós não temos condição de imaginar. São inimagináveis. Tudo para nós é difícil. Os horários não batem, a gente não arruma tempo, nunca temos tempo para fazer nada para angariarmos luzes espirituais. E queremos o que quando nós desencarnarmos? Desencarnamos dentro do ambiente da consciência. Na onde? Na luz? Não, na treva. Não temos? Como é que nós vamos encarnar? E aí começamos a ver o fantasma. Ai, meu Deus, aí tem um fantasma aqui. Ai, tem um monstro me perseguindo. Aí, na verdade, quem é aquele monstro? Quem é aquele fantasma? É o bem que eu não fiz. É o necessitado que eu não socorri. É o coração que eu prometi aliviar e não aliviei. É aquele que eu prejudiquei. São os fantasmas que eu vou enxergando nas telas da consciência, desesperado querendo sair da treva. Mas não tenho valores para sair dali. Não tenho luzes próprias. Como é que eu vou iluminar esse caminho se eu não tenho luzes para iluminar? Não consigo. E aí um tempo de penúria nesse lugar, nessa escuridão íntima que, embora sendo um lugar no mundo espiritual, na verdade é um lugar dentro de nós, né? Antes de ser um lugar no mundo espiritual, a treva que os espíritos experimentam do outro lado é um lugar dentro de si mesmo. É um lugar dentro da própria alma. Como é que eu vou fugir de mim mesmo? Para onde eu vou achar luz? Será que não tem nessa escuridão uma fresta de luz, pelo amor de Deus, que me ilumine? Meu filho, não é o exterior, está faltando luz dentro de mim. Como é que eu vou encontrar luz se não tem? Aí chega um momento em que o espírito, olhando para a sua própria vida, ele rende-se ao amor de Deus, à bondade divina e pede: meu Senhor, me ajuda. Eu preciso sair daqui. Me ajuda
a conquistar as luzes. Me empresta por enquanto, pelo amor de Deus, me empresta alguma luz para que com essa luz eu possa me levantar. A gente pode pedir isso aqui em vida. Não tendo forças para superar uma prova, pede a Deus. Me empresta, Senhor, uma força que eu não tenho. Me ajuda, porque eu preciso vencer essa dificuldade. E Ele ajuda. Ele ajuda. Não há barreira, não há prova, não há nada que nós não conseguimos. Se verdadeiramente, faltando luzes próprias, nós pedimos a Deus, Ele dá. Se nós pedirmos, Ele dá. Pedi e obtereis, está no Evangelho. Batei e abrir-se-vos-á. Mas nós temos que querer. Você quer mesmo ou quer ficar reclamando? Você quer mesmo, embora seja profundamente aceitável, a gente pode pedir isso, né, para os outros orarem por nós, orarem por alguém que a gente quer, mas será que eu não posso orar por aquele que eu quero? Por aquela pessoa que eu amo? O amor é uma ponte luminosa que vai levar o mesmo recurso que você está pedindo para o outro fazer através do seu próprio coração. É a mesma coisa. Mas pode pedir, não há problema nenhum. Mas nunca se esquecer de também você orar. De pedir para que a ponte saia do teu coração em direção àquele que você quer auxiliar. Porque não existe ninguém que possa orar com mais amor por um filho que a própria mãe, que o próprio pai, que um irmão. Não tem quem possa fazer isso com mais amor. Levar o teu filho para tomar um passe, o teu passe é muito mais sublime do que o passe de qualquer passista para ajudar teu filho. Meu filho está febril, eu vim trazer ele para tomar um passe. Pode trazer. Mas lembre-se que você pode fazer isso. Porque o teu coração sabe muito bem o endereço do dele. Você, mais do que ninguém, sabe o endereço da alma do teu filho. Porque você se comprometeu com ele, você o conhece. Então você sabe inconscientemente que canais utilizar para conduzir até a alma dele o recurso que ele precisa. Pare à beira do berço do seu filho, do lado dele, febril. Emocione-se. Lance-se nas asas da prece e se deixe transportar. E peça a Deus, Senhor, ajuda o meu filho. Sei que nem eu e nem ele temos merecimento para contarmos com a tua bondade, mas nós necessitamos. Ajuda o meu filho e estenda a tua mão. Quando você estende a mão, uma chuva de bênçãos cai sobre ele. Luzes de nuances belíssimas se formam naquele ambiente e anjos bondosos se acercam da tua prece e envolve o teu filho. Envolve você também. Nós estamos sempre transferindo para os outros aquilo que nós precisamos e podemos fazer por nós mesmos. É muito importante, sim, compartilhar com os irmãos qualquer coisa que a gente queira compartilhar, mas nunca se esquecer de fazer a nossa parte. Porque nós temos luzes próprias e se não temos, podemos pedir emprestado. Se não temos luzes, podemos pedir emprestado a Deus. E Ele concede. Sempre que o pedido for sincero, Ele concede. Se está difícil conviver com alguém, está difícil suportar, pede a Ele, Senhor, que eu enxergue essa pessoa com mais tolerância, com mais paciência. Me ajuda a olhar com mais bondade. Quanto mais devedora é a pessoa, mais ela precisa da nossa misericórdia. O homem, Jesus contou ao Simão, o fariseu, quando ele ignorou e achou muito estranho que Jesus deixasse uma mulher lavar os pés dele na casa dele, porque ela era prostituta. Aí Jesus fala para ele, ele questionou por que Jesus a perdoou. Aí Jesus diz para ele assim, olha, um senhor tinha 2 servos que deviam a ele, um devia 500 dinheiros, o outro 40 dinheiros. Não tendo como lhes pagar, ele perdoou a dívida dos 2. Jesus pergunta a Simão, quem você acha dos 2 que foi mais grato ao Senhor? Simão respondeu, aquele que tinha mais o que pagar. Jesus falou, entendeste bem, Simão. Então, quanto maior o débito, quanto maior a dívida, mais significativa é a misericórdia que nós temos que ter com a pessoa. Porque diz o Evangelho segundo o Espiritismo que não haveria mérito nenhum em desculpar uma ofensa pequena. Não haveria mérito algum em desculpar uma banalidade, uma bobeira, que muitas vezes nós levamos à conta de uma grande afronta, porque o nosso orgulho é imenso. Então, a gente pega uma coisa muito pequena e toma a conta de uma grande afronta. Na verdade, foi uma coisa pequena. Mas, quanto maior é a ofensa do outro, mais disposição a gente precisa ter em compreendê-lo. Nós não precisamos fazer o que os outros querem. Muito menos dizer que ele está certo, que ele está errado. Ninguém está dizendo que a pessoa está certa na atitude que ela está tomando. Mas nós podemos compreendê-la.
Podemos aceitá-la como ela é. E, se possível, aconselhá-la, fazer alguma coisa para ajudá-la a mudar. Se não for possível, compreendamos. Não temos que sentir raiva de ninguém, temos que sentir mágoa de ninguém, porque as pessoas não fazem o que nós queremos. E nem querer que os outros façam o que nós queremos que eles façam, porque isso é uma utopia. Isso é o sonho de todas as mães, dos pais também, mas das mães principalmente. Que a mãe é supremamente preocupada com os filhos, a mãe quer que o filho seja exatamente o que ela quer que ele seja. Isso seria o sonho, a concretização dos sonhos de todas as mães. E por mais que elas façam, muitas vezes o filho toma o caminho que quer, o caminho que deseja, a estrada que acha que deve. Depois de receber tudo que recebeu, vai para onde acha que tem que ir. Como diz o caipira, se estrepa todo, mas vai. Depois volta chorando, mãe, né? Pois é. E ela que falou que tinha prometido, nunca mais eu vou te ajudar. Abraça ele de novo e ajuda tudo outra vez. Tudo de novo. Um amigo meu caipira, o senhorzinho, ele falava assim, mãe tem muita bobiça. Muita bobiça. Mãe tem muita bobiça na cabeça, porque o filho volta lá e ela faz tudo de novo. Falou que não ia fazer nada, ele faz tudo de novo. Ajuda, e abraça, e socorre. Ela dá ao filho as mesmas chances que sente que Deus está dando a ela. Nós não precisamos estar no Evangelho. Nós não precisamos todos os dias contar com a misericórdia divina. Por que nós não conseguimos estender essa mesma misericórdia para aqueles que nos feriram? Por quê? Se nós precisamos todo dia da misericórdia divina, nós não conseguimos. Temos que pensar, né? Para a gente refletir, meditar um pouco, né? Graças a essa psique, né? O conjunto das informações da nossa vivência que vem lá do passado, responsável pelos karmas, a hereditariedade encontra-se submetida à lei da compensação, unindo os homens conforme suas simpatias e antipatias, afinidades e desarmonias, que os vinculam em grupos reencarnados com características semelhantes, impressas nos genes e cromossomos pela necessidade da evolução. A vida nos agrupa por necessidades. E o primeiro agrupamento para resolver uma série de problemas é a família. O primeiro agrupamento é a própria família, né? É onde nós recebemos, né? Por que os filhos nos fazem chorar? Por que os familiares nos fazem chorar? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém aceita qualquer contrariedade, dificuldade, mas sucumbe vitimado pelos desgostos domésticos. Sucumbe, cai, abandona, se destrói. Sucumbe, olha a palavra, sucumbe vitimado pelos desgostos domésticos. Porque as maiores necessidades estão ali, no núcleo doméstico. A primeira falta de aceitação nossa, a primeira e a maior de todas, é da gente para conosco mesmo. Conheci uma pessoa que tem um problema e tudo que acontece na vida dele, ele fala que é por conta daquele problema dele. Quando, na verdade, ninguém, de maneira alguma, nunca falou nada a respeito daquilo. É como se a pessoa tivesse uma mancha no rosto, que ela não vê, mas que ela está fixada na mancha como se ela a visse constantemente. E ela acha que tudo que acontece na vida dela é por causa daquela mancha. Ah, tá vendo? É porque eu tenho uma mancha aqui, ó, por isso que fazem isso comigo. Ó, tá vendo? É porque eu tenho essa mancha aqui, então as pessoas... Isso é autopreconceito. Então, a primeira prevenção que nós encontramos na existência é a prevenção de nós para conosco mesmo. É a nossa própria prevenção. Depois temos com os outros. Nós não nos aceitamos como somos. Não gostamos do corpo, da nossa aparência, não gostamos da nossa família, não gostamos da condição social que nós estamos, não gostamos de nada. Somos eternos insatisfeitos. Mas essa insatisfação não é pelo que nós não temos, é pelo que nós não somos. Guardemos isso dentro do coração. Não é pelo que nós não temos, mas é pelo que nós não somos. É essa insatisfação que nos faz mal. Como não somos, não temos condição de fazer coisa alguma. Não é pelo que nós não temos. Porque tem quem tem tudo isso que a gente quer e não é feliz. Tem quem tem corpos belíssimos, modelos fotográficos, tem quem tem um monte de dinheiro, tem quem tem saúde, dinheiro e beleza, tudo junto.
e é encontrado numa banheira de hotel, afogado e morto, por overdose, por excesso de medicamento. Engraçado, tinha fama, beleza, dinheiro, tudo, saúde, tudo que nós queremos. Tudo que a gente acha que é o que falta para a nossa felicidade. O Chico era uma criaturinha pequenininha, segundo ele, mais feio que um maracujá, ele falava. Que ele era mais enrugado que um maracujá. E ele botava uma peruquinha lá para parecer um pouquinho melhor para os outros que vinham ver ele, que ele falava que ninguém era obrigado a olhar para a feiura dele. Então ele botava lá uma peruquinha. Mas todo mundo queria saber do Chico com peruca, sem peruca, enrugado, sem enrugar. Era a criatura mais bela que passou pelo nosso meio nos nossos últimos tempos. Todo mundo queria ficar perto dele. Engraçado, um modelo fotográfico, você chega perto dele, 2 minutos não quer ficar mais perto. Deus me livre. Sai. A irradiação é fútil, é vazia, pretensiosa. É um ambiente que ninguém quer. O outro, que acha que não tem beleza nenhuma, tem uma beleza de alma imensa. Todo mundo quer ficar perto. Porque todo mundo quer se nutrir daquele recurso que ele está irradiando. Que é o que nós também precisamos fazer por aqueles com quem convivemos. Nos tornarmos belos por dentro, para que as pessoas nos amem e nós também possamos amar a eles despretensiosamente, sem exigências, não é? Se nós pegarmos as obras de André Luiz, principalmente, vamos ver aí as histórias, os dramas da reencarnação. Quem são os espíritos reencarnados? E nós vamos ver que o ambiente em que nós nos encontramos nessa existência é muito apropriado à nossa necessidade. Muito apropriado. E muitos deles nós lutamos com unhas e dentes para conseguir. Com unhas e dentes. Chegamos aqui, achamos que tudo podia ser diferente, que as coisas podiam ser de outra forma, que não está muito bem assim, que não está muito bem do outro jeito. Na verdade está tudo certo. E que para a gente poder ter aquela condição que a gente está renegando agora, alguém teve que interceder por nós lá. Alguém usou o seu prestígio, seus méritos, para que nós pudéssemos estar onde nós estamos, naquela posição devida onde nós nos encontramos. Alguém usou de muito amor, de muito carinho, usou o merecimento que tinha. Né? Mas iludidos, nós achamos que tinha que ser diferente. Porque o que nos falta, falta por dentro, não falta por fora. E nós ficamos iludidos. Ah, se acontecesse tal coisa, eu seria mais feliz. Se meu marido gostasse mais de mim, se a minha esposa retribuísse o meu amor, se os meus filhos, se o meu trabalho, se a minha condição financeira, se isso, se aquilo, se isso, se aquilo, se isso, se aquilo. Sabe por quê? Nós somos vazios. Várias lacunas na alma que a gente quer preencher com coisas, né? Com as coisas de fora. Quando a vida está esperando, aguardando providências nossas. A vida não tem que tomar nenhuma providência para conosco. Somos nós que temos que tomar alguma providência em relação à vida. Ajuda-te e o céu te ajudará. Batei e a porta será aberta. Faz. Né? Nós temos que fazer. A vida está esperando uma providência minha. Uma providência urgente minha. Dar o primeiro passo. Aí sim. Senão, não tem jeito. Nós não podemos aguardar que a vida tome providências, né? No fundo, isso aqui é o que a Joana sempre fala, eu acho, vou colocar em vermelho porque eu acho maravilhoso isso aqui, né? No fundo somos o quê? Herdeiros de nós mesmos. Fantástica essa frase da Joana. Né? Somos herdeiros de nós mesmos. Enquanto na Terra ficamos esperando a herança dos outros, né? Tem gente que fica torcendo para o familiar morrer para poder, né, tomar o que ele tem. Pior que é, viu? Espera o vovô desencarnar para pegar as coisas, o vovô já tem 108 anos e nada de pensar de morrer. Nada, o velhinho não quer desencarnar de jeito nenhum. Ontem nós assistimos uma reportagem ontem à noite lá da Costa do Marfim, né? Tem uma cidade lá que o povo passa de 100 anos. Tem um velhinho, uma velhinha lá que está com 108 anos. A família deve estar já assim, meu Deus, essa criatura está fazendo hora extra.
Como diz o caipira, a véia não vai de jeito nenhum. E tá todo mundo lá olhando os bens. É mais fácil a gente desencarnar antes do que ela, né? E a véia não vai. E nós vamos antes. Chega lá do outro lado com uma raiva, né? Quando ela chega, fala, não podia ter morrido antes, né? Para aproveitar um pouquinho. Egoísta. Mas, e fica torcendo pro velho e a véia morrer. E não vai. Não vai. Então, essa herança de fora não serve para nada. Mas a que nós trazemos, que faz alguma significação para nós, né? Que tem algum valor para nós, é a nossa própria herança, né? É o que nós fazemos por nós. Esse tem valor. Esse não tem o que tira de nós, não tem o dinheiro que pague, né? Cada um traz impresso nas tecelagens sutis da alma o que transfere para os arquipélagos celulares do organismo as doenças que lhes são necessárias para o equilíbrio emocional. Muitas vezes as doenças de longo curso são tratamentos para nos equilibrar. Tratamentos para nos equilibrar. Quantas vezes a gente escuta a pessoa falar assim, se eu tivesse saúde, eu podia fazer tanta coisa. O problema é que já tivemos saúde e não fizemos nada. Se desse de novo a saúde, nós íamos fazer de novo. E aí, além de não fazer nada com a saúde que tinha, acabou com ela. Bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo. Acabou com a saúde que tinha. Além de não fazer nada com ela, né? Porque vocês sabem que a saúde é um tesouro. Parábola dos talentos. A quem muito foi dado, muito será pedido. Parábola dos talentos. Aquele que tem 5 produziu mais. Aquele que tem 5 será dado mais 5. O que tem 3, mais 3. O que tem 1 enterrou, até o que lhe pareça ter será tirado. Tinha saúde, usou mal ou não usou? Vai ser tirada. Me dá aqui a tua saúde. Você não precisa dela. Vai para a terra agora. Você vai experimentar uma doença de longo curso, de uma vida toda às vezes. Para que a doença nos coloque para pensar do valor que tem a vida e que nós temos que nos interessar por ela. Não é crível que a gente levante-se de manhã e não se interesse pela vida. Quantas criaturas levantam de manhã, põem o pé no chão e falam que droga de vida, que porcaria de dia, outra vez um dia, outra vez eu estou aqui nessa... E lamenta, reclama, quando cada dia é uma oportunidade infinita de realizações. Programe um monte de coisa mesmo. Não importa que no final do dia não deu tempo de fazer metade, mas encha-se de esperança. Programe fazer um monte de coisas. Hoje eu quero fazer várias coisas. E no final do dia, você vai ficar muito feliz com o que fez. E ansioso para no outro dia realizar mais alguma coisa. Agora, levantar de manhã e dizer que a vida é uma porcaria, que a vida é uma droga, que a vida não presta, isso é um atestado de incompetência que nós damos. Ou seja, eu não presto, eu não valho nada, não consigo fazer nada. Não é a vida. Não estamos... Quando a pessoa faz isso, ela não está reclamando da vida. Está reclamando de si mesmo. Na verdade, não é a minha vida que é uma porcaria. É como se eu dissesse a mim mesmo, eu sou uma porcaria. Eu não consigo fazer nada, eu não valho nada. Só que essa autolamentação não vai levar a gente a lugar nenhum. Deus não se comove com isso, vocês sabiam? Mãe e pai se comovem com criança fazendo birra? A vontade, aliás, tem vontade de ir lá e dar uma, né? Hoje a lei fala que não pode, mas a pessoa tem vontade de ir lá e dar umas palmadinhas. Deus não se comove com as nossas birras, não. A gente fica querendo fazer uma chantagem com Deus. Se eu falar que está uma porcaria, se eu me revoltar, se eu ficar bravo, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar alguma coisa. Ao invés da gente pedir, Senhor, me dê forças. Eu preciso fazer um enfrentamento grande hoje, a minha vida não é fácil, mas eu quero vencer. Como eu disse lá atrás, como nós falamos agora há pouco, pede forças e Ele dá. Deus empresta-nos o que nós não temos. A mediunidade é um recurso emprestado para a maioria dos médiuns, que pedem a mediunidade para poder resgatar passados escabrosos, como ensina o Emmanuel. Na obra Emmanuel, o livro chama Emmanuel, e ele fala que o médium não é missionário, na acepção do termo. É alguém detentor de passados escabrosos, para retificar. Então a mediunidade vem como um empréstimo, como um acréscimo da misericórdia divina, para que o espírito possa redimir-se do seu passado, melhorar o seu presente e preparar o seu futuro. Então olhar a mediunidade como um castigo, né? Viu uma moça chorando desesperadamente, eu não quero ser médium, isso é um castigo. Chorava copiosamente porque ela via, porque ela ouvia, porque tinha uma série de problemas, de perturbações, eu não posso fazer o que as minhas amigas fazem. Aí o benfeitor disse do lado, ainda bem que ela não pode fazer.
Graças a Deus que ela não pode fazer o que as amigas fazem, porque já fez, já se destruiu. E ela pediu a mediunidade justamente para não fazer o que todo mundo faz. Mas quer fazer, iludido, né? Quando olha para o mundo das formas, fica iludido. Eu tenho que fazer o que está todo mundo fazendo. Na verdade, nós não temos que fazer o que está todo mundo fazendo. Pode ser comum, mas não é normal. Nem é direito. Pode ser comum, mas está errado. Nós temos que fazer o que nós devemos fazer. E se a vida nos convida a alguma posição que nos cerceia a liberdade que nós imaginamos que deveríamos ter, é porque ali está o nosso aprendizado. Ali está o momento da nossa redenção, da reconciliação com os outros, mas sobretudo da autorreconciliação, da reconciliação conosco mesmo. Eu vou ganhar de novo as proporções do meu próprio sentimento, vou me reconhecer outra vez como alguém digno, como alguém valoroso, e quando reencarnar outra vez, depois de uma vida de sacrifício, de doação, reencarno iluminado, cheio de esperança, de forças para caminhar. E aí as provas que hoje parecem imensas, intransponíveis, as barreiras intransponíveis, vão ser apenas o quê? Pequeninos obstáculos que eu vou conseguir pular com tranquilidade. Hoje precisa ser com sacrifício. O Emmanuel diz, a mediunidade é sacrificial. Não porque é um castigo, mas porque exige do médium dedicação, controle, doação, que ele não está disposto a fazer. Mas eu vou perder a minha vida? Que vida, meu filho? Você vai ganhar a sua vida, você vai ganhar um espaço muito grande, que vai ampliar os seus valores, os seus recursos. Nós confundimos a liberdade exterior do mundo com perder a vida. Não tê-la significa perder a vida, quando na verdade tê-la é perder a vida. É descambarmos para ambientes que nós não deveríamos ir, de forma alguma. Manifestam, portanto, os efeitos como enfermidades kármicas, coletivas ou individuais. Depende do quê? Da necessidade de refazimento e equilíbrio de cada um, né? Então é importante que a gente pense a respeito disso, dessa necessidade de buscarmos compreender que nas tecelagens delicadas da nossa alma encontram-se a nossa herança. E no meio de nós estão aqueles com quem nós necessitamos urgentemente nos reconciliar. Por isso asseverou Jesus: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Pode ser também que este inimigo não seja alguém, uma pessoa, não seja uma personalidade com quem nós temos que nos reconciliar. Pode acontecer que este inimigo seja a nossa própria realidade interior, com quem necessitamos urgentemente nos reconciliar. Reconcilia-te contigo mesmo, asseveraria Jesus ao observar esse inimigo, porque o inimigo íntimo é o mais feroz e implacável cobrador. É aquele que nos exige cotas de sacrifício, de dedicação incontestável à obra da própria regeneração. Nesse sentido, ouçamos a voz do bom pastor, ele que conduz as suas ovelhas ao aprisco seguro. Adotemos os valores do Evangelho como valores reais e verdadeiros, um tesouro a ser conquistado. Deixemos para trás as ilusões. Embora possamos viver as facilidades do mundo, tenhamos prudência, porque muita facilidade pode significar campos de perdição. Sejamos comedidos no falar, no agir, sejamos vigilantes no pensar, porque quem pensa bem, age bem. Sejamos amorosos no sentir, porque quem manifesta valores maiores do coração, naturalmente suaviza a própria existência, deixa para trás a sofreguidão. Ouça, amigo meu, este é o momento de pensar na vida, que pode ser sentida, mas não deve ser um martírio sem consolação.
Redimir-se é erguer-se, é abrir-se às possibilidades que a vida oferece. Ouçamos os convites benévolos do amor de Deus, todos os dias, esparzidos sobre nós, à semelhança de uma voz que nos chama a buscar a autocompreensão. O amor é a fonte inesgotável da paz. Quem ama, ergue-se. Quem ama, ampara. Quem ama, torna as noites escuras em noites claras, para que um dia, no amanhecer sublime de uma oportunidade melhor, possa amar sem pesares, servir em todos os ares, seja aqui, acolá, a si ou a outrem, na grande empreitada que temos que fazer, embrenhando-nos nas matas virgens para tornar cultivável o terreno do nosso coração. O amor nos redimirá sempre. Assim seja.